Bom dia a todos, bom dia aos presentes, nos acompanham também pela internet, sejam todos muito bem-vindos. Só o nosso recadinho, só lembrando que todo o nosso trabalho, nosso cronograma fica sempre aqui no nosso quadro de avisos e também no nosso site. Aí com relação ao nosso trabalho social, que todo segundo sábado do mês a gente tem entrega, né, das 72 cestas das famílias cadastradas, a gente lembra que agora para esse mês estamos precisando de leite em pó e macarrão. Então, quem puder estar colaborando, já desde já nosso muito obrigada. Todo primeiro e terceiro domingo do mês também, às 9 horas, temos o curso para gestante. Então, quem conhecer alguém que está gestante, que queira estar participando, é muito bacana, tem tira dúvida, né, dá toda a orientação para a mãe. E aí, no final, tem um sorteio do enxovalzinho. Agora, com a nossa viagem para Araxá, que vai acontecer agora em outubro, temos ainda apenas 9 lugares. Então, quem tiver interessado, dá uma corridinha, né, para conversar com os responsáveis aí da viagem. É muito bacana. Eu aproveito também para convidar vocês para visitarem a nossa livraria, que a gente tem os livros, né, da codificação, do Chico, de Valdo e tudo mais, e também do livro Mirabelle, né, que foi editado inteiramente pela nossa casa. Então, vale a pena estar adquirindo para estar estudando um pouquinho mais, né? Aí eu acho que com relação aos recados, são esses. Bom, então vamos já nos tranquilizando, né? E vamos sentindo que nossos corações e nossas mentes vão se harmonizando. E elevemos nossos pensamentos. E já com os pensamentos ao alto, agradeçamos ao Pai pela vida. E que essas boas energias que aqui nos envolvem possam nos harmonizar, nos equilibrar e fortalecer. Para que os dias dessa nova semana que se inicia transcorram com muita paz, ânimo, trabalho e amor. Que possamos ter a serenidade e o entendimento perante as dificuldades que possam surgir. Lembrando que são aprendizados para o nosso crescimento. E que nunca percamos a fé no amparo divino. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o Sérgio vai conversar com a gente sobre Na Hora da Dor. Por favor, seja bem-vindo. Muito bom dia a todo mundo, todos e todas. O tema de hoje nos traz algo de inusitado, até porque a doutrina espírita, quando ela nos apresenta as palavras de amor, o comum é sempre junto com a palavra caridade, amor, superação, nós vamos sempre ver a questão do sofrimento e da dor, em todos os sentidos. Algumas pessoas tendem a achar que a doutrina espírita ela fala muito da dor. Outras vão começar a pensar de que, mas, poxa vida, a gente só tem que sofrer? Muitas pessoas deveriam se perguntar, é o comum, por que a doutrina espírita, em todos os aspectos, se a gente for pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver essa vertente falando de superação, de dor, causas anteriores do sofrimento. Kardec vai trabalhar muito isso. Tem uma obra muito bonita, né? O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é muito interessante, que vai tratar justamente do sentimento e da superação. Mas a gente tinha que se perguntar, mas por que a doutrina espírita ela foca tanto no problema da dor, do sofrimento? Será que é uma doutrina para a gente aprender? Será que é para a gente se acostumar a sofrer? Por quê? Joana de Ângeles, ela comenta na sua obra chamada Superação, de que é impossível passar pelo mundo material sem passarmos por sentimento. É impossível a gente encarnar sem a gente passar por problemas de dor física, moral, material. É comum, e Joana de Ângeles nos abre esse assunto, porque o que acontece?
ela até fala, até o desgaste físico com o tempo vai gerar nós a questão de superações pessoais. Então ela diz que o sentimento e a dor, a doutrina espírita, ela vai nos fortalecendo para as coisas que vão acontecer, queiramos ou não, nessa vida material. Não que a vida material tem que ser uma vida só de superação, só de dor, só de sofrimento. O que fique muito claro é que na vida material, coisas como essa vão acabar acontecendo uma hora ou outra. E a doutrina espírita, ela simplesmente vem fortalecendo-nos com conhecimento para que a gente possa entender esses momentos. Então, a gente tem que deixar bem claro para a gente que, quando a doutrina espírita fala da dor e do sofrimento e da superação, não é porque é uma doutrina que só prega isso. Na verdade, a doutrina espírita só prega uma coisa, o amor. A dor e o sofrimento e essas causas que acabam acontecendo são parte da vida. E a doutrina espírita vem para nos esclarecer disto. Tá? Ela não vem para nos deixar apenas, então toda vez que eu estiver sofrendo eu tenho que me acostumar com a dor. Não é isso. Dor não é para se acostumar com dor nenhuma. Então eu estou sofrendo, eu tenho que simplesmente achar que está bom. Não é isso também. Então a gente tem que ter força interior para poder superar. Uma das coisas que a Joana de Ângeles também fala num dos livros dela, ela comenta sobre a nossa falta de estímulo próprio. Como é que a gente se sente? Como nós nos sentimos no dia a dia? Nós sabemos o que sentimos? Quando a gente fala isso, é porque muitas das vezes acontecem coisas interessantes no nosso corpo. Os sentimentos de sofrimento interno, aquelas coisas que acontecem em algum momento na nossa vida, a gente tende a armazenar. Então, uma mágoa, e a gente guarda. Um sofrimento qualquer, a gente guarda. Eu fiquei com raiva, e a gente guarda. Esse tipo de sentimento, ele tende a fazer parte do nosso ser. Por quê? Porque a gente armazena isso. A psicologia moderna, ela chama isso de script. Ou seja, cada vez que eu tenho alguma coisa e eu quero não esquecer, bloquear, eu bloqueio aquilo, eu crio um script no meu cérebro. O que é aquilo? Aquilo vai ficar comigo. Por quê? Porque eu não vivenciei aquilo, eu não vivi aquilo. Então, simplesmente peguei aquilo e falei, não é bom. Por exemplo, alguém na minha vida muito importante, não faz parte, uma separação, uma ruptura do casamento, do namoro, alguém morre, alguma coisa que me faz sofrer. Muitas das vezes, esse sofrimento, o nosso cérebro, ele tende a sempre trabalhar dentro do possível equilíbrio. Quando ele percebe que alguma coisa nos tira do equilíbrio, o próprio cérebro cria mecanismos para nos reequilibrar. Um deles é o esquecimento. Então, o que acontece para a maioria de nós? Muitas vezes a gente está no momento de dor, de sofrimento, e o cérebro, então, ele cria um falso sentimento. Então, a gente encobre aquilo. Não estou sofrendo mais tanto. Está sofrendo. Não, eu não sinto mais nada, mas sente. E aquilo vai ficando armazenado. E a gente guarda isso. Incrível, mas a gente guarda tudo. Isso, Joana de Ângeles, ela fala que a maioria de nós tende a armazenar mágoas, remorsos, sentimentos, culpas. Então isso vai sendo armazenado dentro de nós. Por quê? Porque a doutrina espírita, a gente sempre fala, vem para nos ensinar a superar essas dificuldades. Toda vez que a gente não a supera, ou não vivencia isso, então a gente se esconde, eu não quero sofrer com isso me faz sofrer demais, eu não quero lembrar disso. A gente não se deixa passar pelo momento da transformação, que seria aquele momento do sofrimento, a gente foge disso, o cérebro entende que a gente não quer vivenciar aquilo, então aquilo é tirado. Não que a gente deixe de tê-lo, vai ficar, mas aquilo se torna interno. Então, tenta imaginar todos aqueles sentimentos, aquelas raivas, aquelas perdas, aqueles momentos difíceis que a gente, por algum momento, a gente suprimiu. E é interessante porque no Ocidente, a maioria de nós não quer sofrer. É diferente do Oriente. O oriental, ele tem uma vivência um pouco diferente da nossa. O oriental, quando tem sofrimento, ele aprende a lutar com aquilo. É cultural. No Ocidente, a gente aprende a suprimir.
É igual dor, né? Ah, eu estou sofrendo muito, então vou tomar um antidepressivo. Comum. O ocidental não quer sofrer nem mágoa, nada. Eu estou sofrendo muito. Me dá algum remédio aí que você tem para eu poder superar esse momento difícil. Isto, a gente pode ver que isso é causa da maioria dos problemas que existem no mundo moderno. No mundo atual, nós estamos muito vinculados a remédios para suprimir dor de sentimento. É o que mais vende nas farmácias. Se forem lá na farmácia, vão ver que a maioria de nós não quer sofrer, então a gente vai atrás de remédios para suprimir sofrimento que a gente não quer sentir. E o que acontece no Ocidente, a gente suprime, mas o sentimento ainda está lá. Voltando ao conceito da psicologia, como o sentimento está lá, a gente guarda. Então ele continua com a gente. Algumas pessoas não vão atrás do remédio, vão atrás de outros subterfúgios. E aí nós começamos a ver por que muitas pessoas vão para as drogas, para as bebidas e para tudo mais. O que é isso? Supressão. A gente tenta suprimir aquele sentimento através de alguma coisa que nos faça, entre aspas, superar os momentos. Então, eu vou beber porque eu quero me sentir bem. E é incrível, muitas pessoas, por isso que a gente pergunta, como é que a gente se sente? É uma pergunta que a gente sempre tem que se fazer. Porque muitas das vezes a gente esconde através do bom convívio, a gente cria, através de hábitos, o momento de a gente mostrar para as pessoas que a gente está bem. Eu estou bem, estou sempre bem, eu estou tranquilo, mas internamente algo nos incomoda. Quando esse algo nos incomoda, e a gente muitas vezes não sabe o que é porque a gente suprimiu. Está lá guardado. E a gente suprimiu. Então, para que aquilo não nos incomode tanto, muitas vezes o vício ele tem uma causa sentimental. A maioria não. Acreditamos nós que todo vício tem uma causa sentimental. É por isso que se não cuida do sentimento, o vício continua. Porque não adianta falar, olha, para de beber, para de fumar, para de alguma coisa. Não estamos aqui fazendo nenhuma crítica com relação a bebidas, a fumo. A gente só está dizendo o seguinte, que todo excesso, comida demais, bebida demais, cigarro demais, sexo demais, tudo que é demais, ele tem uma causa sentimental que não foi trabalhada. E essa causa sentimental que não foi trabalhada está ali, armazenada dentro de nós. E a válvula de escape, o que é? É justamente o excesso. Vamos no excesso para poder suprimir o sentimento que a gente não trabalhou. Então a gente vai suprimindo aquilo continua com a gente. De novo, a doutrina espírita vem para nos ensinar a superar sentimentos e sensações para nos tornarmos melhores. Toda vez que a gente suprime por excesso ou por remédio ou por bebida, alguma coisa que está dentro de nós, a gente não está superando, a gente só está armazenando aquilo. Então, aquele sentimento, aquelas coisas que acompanham a gente muitas vezes, eu não estou me sentindo bem. O que acontece é que aquele sentimento suprimido que a gente guardou, não trabalhou, não armazenou dentro de nós em algum momento, é uma causa psicológica. Olhemos o nosso corpo. A gente tem que começar a perceber as nossas reações. Porque tudo aquilo que está armazenado em nós, ele vai ter uma causa física em algum momento. Costumo ter muita dor de cabeça. O que é? Suprimir. Estou sentindo uma dor no braço, dor na perna, irritação que não sabe de onde vem, mas estou irritado naquele dia. A gente tem que começar a prestar atenção no nosso corpo. O que o sentimento está falando? E dor física também, por incrível que pareça. Mas a dor física é supressão de sentimento que não foi trabalhado. Ele acaba acontecendo de tal forma que o corpo começa a responder. Por quê? Porque o corpo é uma esponja. O corpo ele vai responder por tudo aquilo que a gente não trabalhou. Então, aqueles problemas que a gente vem armazenando, eu guardo, eu sempre estou guardando, eu sou uma pessoa que guarda tudo, sou um santo, guardo tudo, aquilo se transforma em pressão alta, em diabetes, em coisas que o meu corpo não está conseguindo mais superar porque meu espírito está gritando. O corpo, então, não superando, gera um problema físico. O problema físico é causa espiritual. Está no Evangelho. E a causa espiritual é justamente a falta da gente poder trabalhar esses sentimentos. Olhar de vez em quando para nós é bom. Saber de manhã, quando a gente acorda, como é que eu estou? Eu estou bem? Esse diagnóstico que a gente só faz quando vai no médico, né? Quando está ruim.
A gente vai no médico lá, senta, como é que você está se sentindo? É a única hora que a gente se olha, né? Ah, deixa eu ver, como é que eu estou me sentindo? Olha, doutor, estou com dor aqui, acolá, eu estou... A gente deveria ter isso com muito mais clareza. Nós deveríamos ser os primeiros a nos conhecer. Não tem que esperar o doutor, o médico, sei lá quem, nos conhecer. Nós deveríamos conhecer o nosso corpo e nosso sentimento. Nós deveríamos ter um mapa pessoal de como nós somos, como nós nos sentimos. Nós sabemos como nós nos sentimos? Será que sabemos mesmo? Quantas vezes nós paramos para nos autoanalisar? Como é que eu estou me sentindo? Bem? Eu realmente estou feliz? Não, a gente não está querendo buscar aquela felicidade utópica do tipo, só vou ficar feliz quando, não é isso. É a felicidade mais tranquila. Eu estou realmente tranquilo, bem, no trabalho, com a família, alguma coisa está me incomodando. É esse tipo de coisa que a gente tem que se autoanalisar com constância, olhar para dentro de nós, nos conhecer. Isso faz uma diferença tremenda. Porque quando nós começamos a perceber em nós sentimentos, causas que não nos deixam bem, a gente tem que começar a se autoanalisar. Por quê? Porque deixamos passar o sentimento, ficou parado em algum momento, a gente não trabalhou isso. Se eu estou tomando muito remédio para supressão de muita dor, algum sentimento, muito sentimento não foi trabalhado. Eu tenho que começar a olhar isso. O remédio está suprimindo dores que em algum momento foi psicológica e agora se tornou dor física. E essa dor física nada mais é do que algo que pode até piorar se eu não começar a parar agora e falar, opa, deixa eu me conhecer. Sócrates já falava lá atrás, né? Conhece-te a ti mesmo, ou seja, olha para dentro de si. Seres humanos, nós deveríamos ter essa meta. Começar a ser mais conhecedores de nós mesmos. A gente adora conhecer a vida do outro, o que o outro está fazendo, e pior, né? Arrumar a vida do outro. A gente quer que o outro, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que mudar a sua vida. A gente é ótimo conselheiro para o outro. A pessoa que está do nosso lado, a gente quer modificar tudo na vida dela. A gente tem que começar a olhar para nós também. A gente está aqui para fazer a caridade, para pregar o amor ao próximo, para fazer tudo isso, mas a gente não vai conseguir fazer nada disso se, em primeira instância, nós não nos amarmos. Auto-amor, que é uma palavra que o Divaldo criou, é uma palavra que quer dizer, nós temos que começar agora a nos preocupar conosco também. Nós estamos na roda da vida aí para poder gerar essa transformação. Então, o primeiro grande fato é, a gente precisa se conhecer. Primeiro ponto. Se autoconhecer, começar a verificar o que a gente anda sentindo, o que esse sentimento faz para a gente poder se transformar. Afinal de contas, o que eu estou fazendo nessa vida? Qual o meu plano pessoal? Não é plano pessoal do tipo profissional, tipo... A gente deveria ter metas mais simples. As metas profissionais e pessoais, sim, mas a gente deveria ter meta mais simples, como, por exemplo, olha, se eu conseguir me irritar menos, eu já estou num caminho legal. Se eu conseguir não ficar nervoso ou nervosa porque fulano me tira do sério, eu já estou melhorando. Se eu conseguir, e a gente começar a traçar metas simples, as metas, muitas vezes, que a gente é ótimo para traçar metas no final do ano. A gente escreve lá uma lista de coisas que a gente quer criar, conquistar, e até funciona, viu? Se a gente escrever, realmente, a gente acaba inconscientemente indo atrás dessas coisas. É bom fazer. Para quem não faz, faça listas no final do ano. É bom porque o cérebro armazena isso, e inconscientemente ele vai atrás dessas coisas que a gente escreve. Quando a gente menos espera, a gente está chegando lá. Então é bom fazer. Agora, a gente também tem que ter metas pessoais. A gente tem que ter aquelas metas nossas do tipo, coisas que a gente quer alcançar e resolver agora. Coisas mais simples, o caminho mais curto. Esses tipos de coisas a gente tem que buscar. O autoconhecimento, ele só vai acontecer quando a gente começar a parar para se autoanalisar. Sentimento, pensamento. Não é? O que acontece nos dias de hoje é que existem muitos de nós têm sentimentos armazenados de angústia que arrasta por anos e não trabalha isso. E o que acontece? Essa angústia, que são sentimentos mal trabalhados, vão gerar em nós pessoas angustiadas, muitas vezes nervosas, que às vezes atrapalha a vida de quem está em volta, que não vai entender. Mas nós deveríamos ser os primeiros a entender isso. Buscar dentro de nós isso que não foi trabalhado e trazer isso para fora.
O que nós falamos, em resumo, é o seguinte: sofrer, quando acontecer, de aparecer, aconteceu alguma coisa que nos vai fazer sofrer, alguém importante da nossa vida já não faz parte dela, estamos passando por um momento difícil, seja financeiro, seja emocional, seja de doença, naquele momento, a gente tem que se lembrar que a dor daquele momento é para ser vivida também. Também. Quando a gente foge da dor, a gente está fugindo do momento de transformação. Esse é o grande ponto. Passar pelo momento de sofrimento é passar por um momento de autotransformação. Toda vez que a gente pula esse momento em que a gente está passando por aquele problema, a gente está deixando de se autotransformar. Porque toda vez que a gente entra, não, eu vou enfrentar isso, isso faz parte da gente, a gente sabe que tem que enfrentar, porque é um momento difícil, ou seja, não vou tomar remédio para poder suprimir isso, não vou começar a pensar, vivenciar isto, não é fechar todas as janelas de casa, vou vivenciar o problema, colocar uma música triste e ficar no quarto escuro, não é isso, não é parar e falar agora eu vou viver o problema, não é isso, é continuar a vida. Continuar o trabalho, ir atrás de coisas novas, sim, mas saber que aquele momento vai ser superado. É ter a consciência de que aquele momento é passageiro. Passar por aquilo com segurança. Ter o equilíbrio emocional necessário para que aquilo não nos derrube. Quando nós conseguimos fazer isto, nós começamos a superar, houve evolução. O espírito evolui, o corpo evolui, nós como pessoas evoluímos. Quando nós não deixamos, quando nós pulamos essa etapa, fugimos através de remédio, vamos atrás de alguma coisa que não nos faça, não quero lembrar daquilo, nós estamos deixando aquilo, só que aquilo vai ficar armazenado dentro de nós. E aquilo vem dentro de nós e a gente arrasta isso para o resto da vida. Por isso que alguns problemas, quando não superados, continuam conosco. E a gente continua com esse problema, não importa o que a gente faça. E aí aquela angústia, aquela tristeza que nos acompanha, aquela dificuldade em fazer coisas novas. Mas o que está acontecendo? É porque aquele problema, aquela oportunidade de passar pelo problema, eu simplesmente pulei, não quis vivenciar aquilo naquele momento. Agora, cuidado tem que ser tomado. Quando estamos passando por dificuldades emocionais, físicas, de dinheiro, qualquer uma, quando estamos passando por essa dificuldade, a gente tem que tomar bastante cuidado também para não achar que ter o equilíbrio, manter o equilíbrio. E a gente tem que se autoanalisar sempre, principalmente nessa hora. Por quê? Porque muitas das vezes viver o problema não é se afundar no problema. Viver o problema é acordar de manhã no outro dia e trabalhar. Viver o problema é passear com a família, é conversar com os amigos, ligar para a família. Viver o problema é continuar uma vida, não é parar a vida ou vivenciar o problema pura e simplesmente, porque aí vira depressão. Viver só o problema deprime. E aí começa a ter um problema maior. Por quê? Porque o nosso sentimento não consegue superar a dor e a dor nos supera. E a gente então começa a declinar. A depressão é isso. A gente não consegue superar a dor. A dor é maior do que a gente acha que pode superar. Então a gente se deixa levar. E aí a gente precisa de ajuda médica. Precisa de profissionais, precisa de alguma coisa a mais para nos fazer. Então a gente tem, para nos fazer melhor, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Viver o problema é viver e continuar vivo. Continuar fazendo as coisas que a gente está fazendo e se autoanalisar sempre. Não é agora que eu estou vivendo o problema. E outra coisa, viver o problema não é que aquele problema tem que continuar com a gente por muito tempo também não. O sentimento, por mais que o problema persista, o sentimento tem que superar aquilo em algum momento. Não importa 1 mês, 2 meses, 3 meses, se demorar muito. É porque o nosso sentimento também está sendo derrotado. A gente tem que buscar ajuda também. Se eu estou muito tempo vivenciando o problema e o meu sentimento está deteriorando, eu tenho que procurar ajuda. Porque aí eu não consigo superar. Está muito mais forte do que eu achei que pudesse superar. Viver o problema é uma coisa, agora ser derrotado por ele, não. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Por isso que a autoobservância é bom. O que é autoobservância? É a gente se observar constantemente. Muitas vezes a gente não percebe, o corpo fala. Muitas vezes a gente está do nada, sai lágrima do olho. Mas não é nada. O corpo está avisando.
Vem uma dor em algum canto do corpo, não é nada. Prestem atenção. O corpo está avisando que existe sentimento mal trabalhado ali. Sabe? Eu começo a ficar atrapalhado, derrubo as coisas na minha casa, não é nada, não derrubei o copo. Do nada, meu corpo fez um movimento que eu não percebi, caiu coisa no chão. É sentimento mal trabalhado ali. O corpo está avisando. Na verdade, o corpo está gritando. E a gente, muitas vezes, por falta de autoobservância, não percebe que aquele momento é um momento para a gente parar. Opa, alguma coisa está acontecendo. Costumamos falar o seguinte até, quando começa a quebrar coisa demais na nossa casa, alguma coisa está errada. Aí é a questão da energia já, né? A energia já não está muito boa. Quando começa, queimou televisão, chuveiro, opa, para tudo, alguma coisa está errada. Vamos parar e vamos começar a ver o que está errado. O sentimento ali está começando a fazer as coisas deteriorarem. A gente tem que começar a analisar isso. Mas, em primeira instância, o corpo. Nos autoanalisar. Saber por quê. Pessoas que normalmente têm um equilíbrio, mas aí, qualquer filminho romântico, a pessoa começa a chorar. É o sentimento. Alguma coisa aí não está boa. Não é que não tem que chorar por um filme bonito. O problema é quando a gente começa a chorar por qualquer coisa. Aí aparece uma cena num programa de auditório e a gente chora. Calma aí, gente. O sentimento está debilitado. Precisa equilibrar. Precisa começar a se autoanalisar. Tem que ter equilíbrio. Por que a gente fala do equilíbrio? Porque quando o sentimento está deteriorado e a gente começa a chorar por qualquer coisa, a menina pegou a bola e a gente chora, né? É bonito isso na TV. E a gente começa a chorar com muita ênfase porque o nosso sentimento está frágil. Tentem pensar o seguinte, se o nosso sentimento está frágil por uma cena bonita, não que a gente não deva sentir, mas se o nosso sentimento já está fragilizado, imagina se nesse meio do caminho acontece alguma coisa, algum problema ou vem alguma dor. A gente não consegue superar. Esse é o ponto que a gente tem que se autoanalisar sempre. O equilíbrio é importante. A gente tem que sempre estar equilibrado. Andar em sintonia, saber que a gente está bem. Como é que a gente sabe estar bem? Se autoanalisando, se auto-verificando. Muitas vezes a gente falou do sentimento mais, a pessoa está chorando à toa. Muitas vezes é o contrário. A pessoa começa a ficar menos sentimental, começa a não chorar por mais nada, começa a ficar mais dura de coração, não sente mais nada. Isso também tem que ser autoanalisado. Opa, o que está acontecendo comigo? Não, passou, não senti nada. Ganhou um presente que ele esperava. Obrigado. E não sentiu nada? Está errado. Alguma coisa está errada ali. O sentimento precisa ser revisto aí, essas situações. Então, os opostos aí tem que ser olhado. Nós temos que ter uma noção de como nós nos sentimos no dia a dia. Toda vez que nós nos desequilibramos para um lado ou para o outro, alguma coisa deu errado aí. Então, a gente tem que começar a se autoanalisar e buscar. O que eu deixei passar? O que está acontecendo comigo? Porque isso, em algum momento, vai se tornar dor física. Porque eu deixei passar e aquilo vai para frente, vai se tornar crônico, e em algum momento aquilo se torna um problema físico, mental, ou aí tem que ir no médico porque ele vai cuidar de uma dor que a causa é sentimental. Lá no sentimento. Aí eu tomo um remédio para a dor porque eu não trabalhei o sentimento. Vai curar a dor, mas ela volta. Por isso que existem dores crônicas, aquela dor que nunca vai embora, sabe? Que sempre volta. Ela é crônica porque é sentimental. Ela é crônica porque o remédio, ele suprime o físico, mas o psicológico e o espiritual vão continuar emanando vibrações para aquilo continuar. Mas aquela minha dor não passa nunca e não vai passar enquanto a gente não buscar a causa original, que está no espírito, no sentimento. Aquela dor que precisa ser trabalhada. Buscar isso. De repente isso ficou lá no passado. Uma separação, uma ruptura, um momento difícil que a gente deixou passar e a gente simplesmente escondeu isso, fugiu disso. Ou fugiram também pra gente. Não era para ver. De repente eu tinha um tio que eu adorava, mas tinha 5 anos, ele morreu. Olha, não leva lá, não fala nada pra criança, não. E aquilo ficou. E aquilo se tornou alguma coisa que lá no meu futuro se tornou crônico. E eu nem sei que isso era porque eu amava tanto meu tio, mas não me deixaram ir no enterro dele. Coisas como essa acontecem muito mais vezes do que a gente imagina. Por quê? Porque o sentimento, ele vem crescendo, é como uma plantinha, uma sementinha, né? Se a gente planta uma sementinha de alguma coisa, de algum desgosto, aquilo se torna uma árvore. Depois tem que arrancar.
Então isso tem que ser trabalhado desde o início. A gente tem que buscar isso na fonte, na origem, de nós mesmos. Ideal seria a gente não precisar sofrer tanto. Ideal seria a gente poder ter equilíbrio constante. Mas nós somos seres humanos, a gente está aqui para aprender. Então, Emmanuel, ele diz o seguinte: na vida terrena, nós somos uma usina de força. E a força de vontade transforma a vida de todos nós para o melhor. A nossa força de vontade, quando bem trabalhada, ela transforma a nossa vida para o lado que a gente quiser, mesmo ante os problemas. Emmanuel fala, os problemas vão vir, mas se a gente tiver uma força de vontade trabalhada, nós superamos os problemas e continuamos ainda a crescer. Porque o ser humano é muito, Emmanuel comenta isso, ele é muito mais do que só esse corpo. Ele fala, se nós soubéssemos a força que carregamos, se nós tivéssemos a pequena noção do potencial que nós temos, mas nós não, inconscientemente nós não temos ou não achamos que temos. Então, por essa fragilidade psicológica, nós deixamos os problemas tomarem conta de nós. E ele fala, nós temos a condição, a capacidade sempre de enfrentar tudo. Dia chegará, e aí já vamos passar para a Joana de Ângeles, quando ela fala causas dos problemas. A Joana de Ângeles fala o seguinte, vai chegar o dia em que os problemas materiais não vão ser mais dignos de nossa atenção, porque nós vamos superá-los com dignidade. Os problemas que acontecem hoje na nossa vida só acontecem porque nós ainda, fragilizados que estamos, ainda estamos na labuta da transformação pessoal. Nós ainda estamos no caminho da transformação pessoal. Mas são esses mesmos problemas, esses que acontecem na nossa vida, que geram transformações, que vão transformar a nossa vida para melhor, e a gente nem percebe isso. A gente não sabe disso, porque a gente está lá vivenciando o problema, mas a gente está melhorando, e a gente melhora em todos os sentidos na nossa vida quando passa pelo problema, e não percebe que isso está gerando transformações intelectuais, morais, e a gente se torna uma pessoa melhor quando passa por ele, qualquer que seja o problema, e ele vai nos labutando para melhor. Nós, como espíritos, vamos passar pelas provações que a vida tem, que vão nos transformar. Pela autotransformação, porque eu quero me transformar, e o sofrimento, porque ele vai realmente labutar ou transformar-nos em seres melhores. Então, as causas que vão acontecer, uma hora ou outra, na vida de todos nós, a gente tem que ter o equilíbrio. Tem que saber, antes de mais nada, que nós, em todos os momentos difíceis, temos a condição de superar. Mas temos que ter a consciência de que, se em algum momento a gente perceber que aquilo é muito pesado, buscar ajuda. Buscar ajuda espiritual, profissional, qualquer que seja. Porque, falaram que eu tenho que superar, então eu vou superar e a gente se desce ladeira abaixo? Não. A gente tem que ter o equilíbrio. Buscar as pessoas. Muitas vezes nós temos o péssimo costume também de guardar conosco, a gente não compartilha. Isso é um grande problema do ser humano. A gente não compartilha com o companheiro, com a companheira, com o amigo, com o familiar. A gente está vivendo um inferno na vida e não fala para ninguém. Se torna um inferno mesmo, porque só está com a gente. Compartilha com a esposa. Mas ela... Não... Sim, ela está lá para isso. Para o marido, ele está lá para isso. Um melhor amigo, um familiar, alguém de confiança, não importa. Compartilhe. Comece a sair de si próprio. Comece a ser menos egoísta com os problemas que carrega. Comece a compartilhar mais. Comece a sair de si próprio para viver melhor. A vida, ela nos dá oportunidade diária para a gente se superar. Com humildade, com amor, com carinho, com atenção, usando as experiências que a gente carrega desde criança para superar tudo o que vai acontecendo na nossa vida. Só depende da gente. Mas vamos lembrar da frase do Emmanuel. Nós somos uma usina de força. O que nós carregamos dentro de nós é muito mais forte do que a gente imagina. Nós não usamos uma lasca dessa força de vontade. Porque se a gente usasse, não haveria dificuldades na nossa vida.
desculpem, não haveria dificuldade nenhuma na nossa vida se a gente usasse essa força de vontade que a gente tem dentro de nós. Então, trabalhar essa força de vontade para o bem. Porque aí, no momento em que a gente se descobrir como senhores absolutos de nós e da nossa vida, não vai mais haver dificuldades. Vão haver problemas, vão acontecer, mas a gente vai estar focando, falando, bom, isso vai acontecer para me transformar, vamos aí. Vão acontecer outros. Olha, eu estou aqui, estou vivendo, sou equilibrado, sou espírito, eu tenho que passar por isso, porque isso vai me transformar para melhor, vivenciar o problema, os momentos difíceis, usando a si próprio como exemplo. Quem está do nosso lado está nos vendo, então ele vê que a nossa força de vontade nos impulsiona, a gente está transformando quem está à nossa volta também. Porque a gente se torna quê? Aquela pessoa que é dirigida pela própria força de vontade. E aí, consciente ou inconscientemente, a gente está se transformando melhor e melhor. A gente está transformando todo mundo que está à nossa volta também. Porque quando a gente se dirige para o bem, com força, com vontade, mesmo nos momentos difíceis, a gente está sendo um exemplo de vida para as pessoas que estão na nossa volta. Porque eles estão vendo aquilo e aquilo vai servir como lição para eles. Porque eles vão usar aquilo como modelo para se autotransformar também. E não precisa, olha, eu vou te dar uma literatura espírita para você melhorar. Não, a sua vida vai ser o modelo. Você vai ser o modelo de vida. A pessoa vai olhar e falar, nossa, onde você vai, hein? Onde você frequenta? Que livro que você... Aí sim, ela vai te perguntar. Porque ela vai ver que dentro da pessoa já encontra-se uma força maior do que ela achou que possuía. Esse é o ponto. Então, voltando ao que a gente falou no início, a doutrina espírita, quando fala de sofrimentos, causas anteriores dos sofrimentos, não é para a gente se acostumar com ele, é para superar eles. A gente tem que ver a doutrina espírita, que é uma doutrina de amor, é uma doutrina que nos transforma. No fundo, Kardec ele sempre quis que o ser humano, cada um de nós, nos visse como mais do que nós somos, muito mais do que nós somos. Se a gente pegar toda a literatura espírita, pegar mesmo a codificação feita pelo Chico, nós vamos ver que nós, como seres humanos, somos imortais. Nós não vamos morrer nunca. Nós estamos aqui para a eternidade. Pensem nisso. Nós estamos aqui para sempre. Ninguém mais vai parar de existir. Já pensaram nisso? Nunca mais você vai parar de existir. Você vai viver para sempre. Então, esse ponto da nossa vida é insignificante, porque a vida é eterna. Pensem nisso. A vida é eterna. Não vai parar, não vai acabar nunca na vida de ninguém. Então, os pontos difíceis só são pontos de transformação. Então, quando acontecer alguma coisa, a gente tem que lembrar disso. Eu sou eterno. Isso é só um probleminha na nossa vida que a gente vai superar, porque em algum momento eu vou olhar para trás e falar, puxa, aconteceu aquilo me impulsionou para frente, eu estou indo melhor para frente. E é isso. Somos espíritos encarnados nesse momento, vivendo os problemas temporais, mas esses mesmos problemas são os que nos impulsionam para a transformação. Muita paz a todos. Alguma pergunta, algum comentário, alguma colocação? Ô, gente, não faça isso comigo, não. Vamos lá. Silêncio, fica. Não, nessa. Não tem problema. Você quer fazer alguma consideração final? Não, eu já falei até demais. Consideração final. A gente fala da dor, né, da dor da gente, né? A gente trabalha com dependência química, né, e a gente vê a dor dos pais, né, a dor da família, da mulher, do companheiro. E essa dor é complicada, porque a pessoa se sente culpada pelo filho ter se perdido nas drogas. Então, é uma dor real. E como é complicado a gente falar, porque a codependência, ou a pessoa que está com tratamento de câncer, de doenças graves, ela também está sentindo a dor. Ela não sente a dor física, mas a dor moral, para mim, a dor moral é dificílima. Ah, lógico né? que é. Complicada, né, para trabalhar com ela. Ela é. Quando nós sofremos pelo outro, é uma dor em que não depende mais da gente, né? Mas a gente tem que entender, o que é difícil, é que todos nós estamos aqui para passar por dificuldades, por transformações. Para alguns, a transformação vai ser muito mais, acho que muito mais difícil para alguns. O problema é que a gente não pode também tomar
toda a dor do outro para nós. Por exemplo, as mães que têm dependentes químicos. Tem um livro do Luiz Sérgio, não gosto muito desse autor, mas esse livro eu vou falar dele, em que ele vai entrevistar jovens que desencarnaram por droga, né? Aí ele vai lá entrevistar os jovens, o jovem está arrependido lá, fala, olha, qual é o teu maior arrependimento? O Luiz Sérgio fala para o jovem, ele fala, meu maior arrependimento é jogar a culpa da minha ação nos meus pais. Porque a ação foi minha. Eu fui para as drogas, a escolha foi minha. Mas em todo momento eu jogava a culpa neles. Porque eles, pela educação deles, e ele até falou, deu um apelo, né, no livro, ele falou, jovens, vocês vão usar droga? Usem, mas usem sem culpar aqueles que estão contigo, sem culpar seus familiares, porque a culpa é sua, você está usando porque você quer. Isso que ele fala no livro. Os pais vão, obviamente, vão assumir essa dor para eles, porque é o filho. Mas a gente tem que... O difícil é isso, né? A gente vai sofrer pela pessoa, óbvio, mas a gente não pode pegar toda a carga de sofrimento como se fosse nossa. Trabalhando ainda o sentimento, a gente tem que entender que cada um de nós vai ter sua carga de sentimento e de sofrimento. Mas a gente tem que entender que a carga de sofrer junto com a pessoa não está ajudando ela. A gente tem que ter o equilíbrio, porque a pessoa que está passando por uma dor muito complicada, ela precisa da força e da coragem daquele que está do lado, ou daquela que está do lado. Se a gente sofre junto, a pessoa desmorona, então a gente tem que se sentir firme. Porque a pessoa precisa disso, principalmente a pessoa que está com muita dor física, emocional. Ela precisa de alguém com muita coragem do lado. Então, quando a gente está próximo de pessoas com problemas muito graves, por mais que a gente esteja envolvido, a gente tem que ser, entre aspas, o mais corajoso para a pessoa se espelhar em nós e falar, não, eu não vou esmorecer. A pessoa está lá acreditando em mim. Por mais que a gente esteja tentando, mas a gente tem que se manter firme para justamente ser modelo para que aquela pessoa possa também ter sobrevida, né? Ou sobreviver, ou se manter o mais firme possível. Né? Porque a gente não pode carregar a dor do outro. Isso. Nós podemos caminhar com ele. Exatamente. Carregar a dor alheia, não. Porque cada um tem a sua dor, né? Exato. Bom dia. Há momentos em que estamos mais fragilizados, conforme você citou. São nesses momentos em que por estarmos frágeis, os espíritos inferiores tendem a nos abordar e atuar negativamente? Ah, sim. O Kardec ele disse que nós estamos ombreando, né, com os espíritos. Estamos ombreando, ou seja, estamos com espíritos em todos os lugares. Toda vez que nossa sintonia é igual rádio, né? Quando nós estamos numa sintonia boa, nós estamos em alta frequência, nós estamos numa frequência que os espíritos com baixa vibração não atingem. Quando estamos fragilizados, a gente tende a baixar a sintonia pela própria fragilidade emocional, física. Né? E aí, quando baixamos essa sintonia, naturalmente o que acontece é que muitas vezes baixamos a sintonia, mas quando falamos de baixar a sintonia, a fragilidade e o sofrimento lá naquele momento, não quer dizer que quando a gente fala em dor, sofrimento, que fique claro, dor é um processo físico, mental, ou espiritual, ou sentimental, que a gente vai passar. Essa é a dor. Sofrimento é uma opção. Esse é o ponto. Ah, mas eu estou sentindo dor, não vou sofrer? Vai. Mas o sofrimento, quando a gente se desgasta nele, quando a gente se apega nele, quando a gente... eu estou sofrendo e trago isso para mim, isso é uma opção pessoal. A dor vai passar. A gente vai ter um momento de dor. E essa dor aí, ela vai fazer com que a gente se torne fragilizado. A fragilidade não quer dizer que a gente baixou o nosso padrão. Até aí, não. Estou mais frágil, mas eu estou confiante. Eu sei que aquilo vai passar, é um ponto. Eu posso estar doente na cama, mas eu posso estar sintonizado no bem, sei que aquilo é momentâneo, e é difícil esse sentimento. Agora, quando eu me deixo pegar pelo sofrimento, eu estou sofrendo, eu não merecia isso, mas porque eu... Opa, baixei o padrão. Então, no momento de dor, em que eu estou passando por dificuldades, não quer dizer que aquele momento eu me deixei pegar por baixa vibração. Eu posso estar num momento de dor, mas ainda
mantendo a confiança, mantendo-me sintonizado. Quando eu pego o sofrimento e aquilo me torna minha bengala, eu trago ele para mim, e aí sim eu baixo o padrão. Baixei o padrão, estou no momento em que aquelas vibrações comuns, aquele padrão, vão me dominar. É natural. Aliás, né, gente, vamos deixar bem claro isso. Baixar o padrão, não precisa estar com dor, não. Não precisa estar com dor. De repente, lá, eu briguei com alguém, xinguei alguém na rua. Toda vez em que eu mudo a sintonia, eu baixo o padrão. Então eu me deixo envolver por sentimentos e pensamentos que estão naquele nível. Agora, o problema da dor é quando eu passo muito tempo nesse sentimento. Eu assumo a dor para mim, entro num momento de sintonia em que aquilo perdura. E aí começa a ficar complicado, porque não é só mais a minha dor, o meu sentimento. Começa a ser de mais outros que estão comigo. É isso mesmo. Acho que é só. Oi, bom dia. Bom dia. E em relação à ansiedade, o que diz? Então, a ansiedade... Augusto Cury, ele fala que a sociedade atual, ela trabalha uma síndrome de... Ele tem um nome para isso, né? Síndrome, em que as pessoas todas estão com muita pressa para tudo. Pressa para pegar o ônibus, pressa. Eu acho engraçado isso. Eu moro lá no Jabaquara, e quando o metrô para no Jabaquara, as pessoas saem correndo. Para quê? Eu não sei, mas sai todo mundo correndo. E é legal porque um olha o outro correr, corre junto, né? Já acaba correndo tudo junto. Sai correndo. Essa pressa absurda, essa ansiedade, é justamente essa pressa por fazer alguma coisa. A nossa sociedade atual, ela está pregando que a gente tem que ter conquista. Tem que conquistar o carro novo, a casa nova, um status, isso e aquilo. Isso vai gerando na sociedade uma pressa absurda. Essa ansiedade é justamente fruto de conquistas que vêm de fora para dentro. Porque quando a conquista vem de dentro para fora, ou seja, eu quero atingir, eu vou atingir em algum momento. Mas essa pressa que se transforma em ansiedade, ela é superficial. Ela vem, a gente tem que começar a tomar cuidado, porque isso está vindo de fora. Estão vendendo para a gente que a gente tem que correr atrás de algumas coisas, atingir alguns objetivos, seja o horário, o objetivo da empresa, a meta, qualquer coisa, alguma coisa que está vindo de fora. A ansiedade não é nossa. Que fique claro, a ansiedade não é um processo interno, é um processo externo que se transformou nosso porque a gente assumiu aquilo como nosso. E a gente começa a correr atrás disso. Então ela precisa ser trabalhada. Como é que a gente trabalha a ansiedade? A gente tem que buscar nossos próprios objetivos pessoais. Se a gente olhar para dentro de nós, a gente vai ver que a gente tem outros objetivos que não aquele que a gente está correndo para fazer. Olha o que a ansiedade faz, gente. Fizeram um estudo atualmente aqui no Brasil. As pessoas por ansiedade estão fazendo faculdade, 5 pós-graduações, tem gente com 7 pós-graduações, isso é ansiedade, viu? Porque eu preciso alcançar meu objetivo, eu preciso crescer. Fez quantas pós-graduações já, filho? Fiz 5, estou indo para a 6ª. Isso saiu na revista Você S.A. As pessoas estão ansiosas porque querem o emprego do sonho, porque querem o salário do sonho. A ansiedade é externa. Toda vez que a gente está ansioso, olha o externo. Aquilo está nos afetando. E começa a olhar o interno. O que nós realmente queremos? Isso vai nos tirar da ansiedade. Porque enquanto a gente busca aquilo que nos vendem, a gente vai ser ansioso. Então a gente sempre tem que buscar o equilíbrio. Óbvio que no momento em que a gente está ansioso, a gente não percebe isso, né? A gente está correndo, a gente quer chegar cedo no trabalho, quer isso, quer aquilo, e as coisas parecem que não dão tempo. Por quê? Porque a gente deixou dominar. Então para e começa a reavaliar. Esse é o grande ponto. Reavaliação. Afinal de contas, por que eu estou correndo tanto, hein? O que eu quero com isso? Isso vai fazer bem para mim? Esse é o ponto. Começar a reavaliar. Não sei se... Bom, então depois de tanto receber, vamos doar através das nossas vibrações. Então junto vibremos por aqueles que se encontram no leito de dor, para que essas vibrações lhes cheguem em forma de medicamento, aliviando suas dores do corpo físico e da alma. Do mesmo modo,
Que essas vibrações envolvam a todos os profissionais da área de saúde, para que exerçam o seu trabalho com muito amor, muita dedicação e façam o seu melhor para ajudar o próximo que se encontra com a sua saúde fragilizada. Vibramos por aqueles que passam pelo processo do luto, que acabam de perder um ente querido. Que essas vibrações lhe amparem e lhes fortaleçam. Vibramos pelos lares em desarmonia, para que haja muita luz, muita paz e amor. E vibramos também pelos nossos lares, que essas vibrações permaneçam ali em forma de luz, amor, paz, envolvendo a todos que ali conosco convivem. E é assim, com os corações preenchidos de amor e gratidão, mais uma vez agradecemos ao Pai pela oportunidade de aqui estarmos. E que possamos seguir nossa semana com muita saúde, muita paz e harmonia. E assim, Senhor, lhe pedimos que guie e ilumine nossos passos e abençoe nossas vidas sempre. Que assim seja, graças